correia dentada ou corrente de comando? Essa escolha pode definir o custo de manutenção de um motor na oficina, não é verdade? A correia exige aquela manutenção preventiva obrigatória, enquanto a corrente não quebra fácil, mas quando dá problema, o custo vai lá nas alturas. Bom, assim como dominar essas diferenças salva o bolso do cliente, nós estamos diante de uma transição muito maior. Sejam bem-vindos a esta análise profunda sobre a nova oficina e a manutenção prática de veículos elétricos. A gente sabe que motor não avisa duas vezes, e se no motor a combustão a gente já tem que ficar de olho vivo para não causar um prejuízo enorme, imagine nos elétricos. A revolução já está no nosso elevador e quem vive o dia a dia da graxa precisa virar a chave da mentalidade agora mesmo para garantir aquele diagnóstico preciso que evita dores de cabeça. Então vamos mergulhar nisso. Olha só essa citação no telão. Não é um treinamento chato, cheio de historinhas ou conceitinhos. E convenhamos, a gente está cansado de seminários teóricos que não levam a lugar nenhum, certo? O que resolve o problema do carro parado ocupando espaço na oficina é a prática dura e crua. Se uma correia arrebenta porque o cliente não fez manutenção, o prejuízo é na hora. No carro elétrico, a dinâmica é a mesma, só que a margem de erro não existe. O sistema simplesmente não perdoa achismos. Ou a gente tem precisão absoluta na hora de mexer, ou o prejuízo na substituição de componentes eletrônicos queimados vai ser astronômico. É o fim da abstração e o início da pura competência técnica. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, aquela velha escola teórica de ficar olhando para uma tela, do outro, a aplicação 100% real que os carros modernos exigem. Aprender sobre alta tensão não acontece num teclado de computador, pessoal. Baterias e módulos elétricos são blocos físicos reais e pesados, escondidos lá no chassi. Precisa de desmontagem tática e inspeção visual minuciosa. Sabe aquela margem de erro que a gente tinha para não deixar um motor com corrente ruidosa passar despercebido? Pois é, ela caiu para zero absoluto. A prática guiada e direta é a única saída para a nossa oficina não causar danos irreparáveis aos veículos de hoje em dia. Mão na graxa? Pois é. A verdade é que aqui não tem graxa. Aquela mão suja de óleo escuro e fuligem está dando lugar a cabos laranja de alta tensão, conectores blindados e placas de circuito. Mas olha, que fique muito bem claro. A falta de graxa não significa de jeito nenhum o fim do trabalho braçal. Remover um pack de baterias exige força bruta, o uso de equipamentos de elevação pesados e uma precisão cirúrgica. O suor continua, o trabalho continua sendo intensamente físico e pesado. A única coisa que mudou de patamar foi a natureza do ambiente e o tamanho do risco que a gente corre. E isso ilustra brilhantemente a evolução do nosso kit de ferramentas. O diagnóstico mudou completamente. Se antes a gente apurava o ouvido para checar um ruído característico de corrente batendo no motor, hoje o multímetro e o megômetro não são só ferramentas de apoio, eles são literalmente os nossos olhos e ouvidos. O megômetro especificamente é o cara que vai medir o invisível para a gente, a resistência de isolamento dos cabos de alta tensão. Um vazamentozinho de corrente ali é a diferença exata entre entregar um carro seguro e causar um colapso total no sistema. Dominar o uso rigoroso desses equipamentos de medição técnica durante as inspeções é o que separa a oficina profissional de elite dos meros amadores. Como a alta tensão tomou o lugar do óleo e da graxa, a conversa sobre segurança sobe de categoria. O uso de luvas de proteção isolantes é uma regra direta e inegociável, sem frescura alguma. As luvas classe 0, por exemplo, são a nossa única barreira física contra uma descarga elétrica que pode ser letal. Na mecânica tradicional, esquecer a luva de pano significava gastar mais tempo lavando a mão com pasta desengraxante no fim do dia, né? Hoje, ignorar equipamento de proteção individual é um erro fatal que a gente simplesmente não pode cometer. É a segurança aplicada na prática, sem o menor espaço para debate. E olha, a arquitetura moderna exige que a gente tenha um domínio absoluto nessas 4 áreas aí. Pack de baterias, motor elétrico, sistema de carga e todos os módulos de controle. Fazer freio e suspensão não é mais o suficiente. Quando chega um carro com problema de autonomia na oficina, o especialista precisa saber exatamente em qual desses blocos investigar. Assim como a gente sempre alerta o cliente para não confiar só na quilometragem e trocar o kit completo da correia para não ter dor de cabeça, nos elétricos a gente precisa isolar a falha com precisão cirúrgica. O objetivo? Proteger o bolso do cliente contra a troca desnecessária de peças caríssimas por causa de um diagnóstico mal feito. Essa citação bate bem no centro do alvo. Entender exatamente o que faz cada componente e cada módulo. É o fim definitivo da era do simples trocador de peças. A gente sabe que manutenção barata evita prejuízo caro. Se um mecânico não entende a lógica de funcionamento interno do gerenciamento da bateria, o famoso BMS, é incrivelmente fácil condenar um pack inteiro de dezenas de milhares de reais, quando na verdade o defeito era só um sensorzinho de temperatura descalibrado. Tem que dissecar o sistema,
tem que saber o papel exato de cada relé de alta tensão. Entregar uma solução de verdade exige essa profundidade técnica para a gente poder orientar os clientes de forma correta e super transparente. O próximo passo profissional é exatamente abraçar essa jornada prática. A atualização técnica constante deixou de ser um diferencial na fachada da oficina e virou pura questão de sobrevivência. As oficinas que continuarem presas apenas nos problemas das antigas vão ver as portas se fecharem rapidinho. Entrar de cabeça na manutenção de veículos elétricos significa investir na própria mente, comprar novas ferramentas e assumir aquela postura de mentor, de um especialista capaz de educar a própria equipe e o mercado em volta. É um caminho sem volta, e a indústria inteira está percorrendo essa estrada lado a lado neste exato momento. O que nos traz a esta reflexão final e super importante. Sem a velha graxa, mas lidando com alta tensão, instrumentos de medição de ponta e módulos supercomplexos, fica a grande pergunta no ar. A nossa estrutura de mercado independente de hoje está verdadeiramente pronta para diagnosticar e desmontar esses veículos com segurança total? Porque preste bem atenção, a revolução elétrica não é um futuro distante lá na frente não. É a frota real que já está agendando o serviço na oficina para amanhã de manhã. O nível técnico subiu de forma irreversível e a gente precisa estar lá em cima com ele. Um grande abraço e até a próxima análise.